Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial, onde nós estamos debatendo com importantes personalidades do universo dos negócios a respeito desse momento tão complexo que nós estamos vivendo. Nossa convidada hoje é a Cristiane Boareto, e ela é empresária da Unique Alfaiataria. Vai estar conversando com a gente já. E estão aqui a Alessandra Fraga, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom. Rogério, eu vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empresária da moda, faço gestão de imagem pessoal e profissional e sou presidente da BPW Porto Alegre. Dentro da BPW, a gente já tem essa preocupação dos negócios de mulheres, femininos. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento ímpar, totalmente diferente de tudo que nós vivemos até hoje, nós começamos a pensar, eu, Ana, e fizemos uma pergunta: o que nós podemos fazer pelos outros e por nós também, porque nunca vivemos esse momento. Por isso que surgiu o movimento solidário empresarial, um espaço de cocriação, de trazer ideias, de a gente conversar, compartilhar e ver quais são as melhores possibilidades para sairmos dessa crise, né, em médio, longo e curto, médio e longo prazo. Então, esse espaço é exatamente para isso, para essa troca, para essa conversa. Passo um pouco para a Ana, que foi uma das primeiras pessoas, depois Rogério com a gente, engajou nesse projeto, e todas essas outras pessoas que estão com a gente, como a Cris, já te agradeço, muito obrigada. Ana, passo para você. Muito obrigada, Lê. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho desenvolvendo pessoas por meio de cursos, treinamentos, coach, consultoria, mentoria, e nós conversamos sobre a possibilidade, a Alessandra e eu, do que a gente poderia fazer para agregar esse momento de forma positiva. Em meio a todo o caos da primeira semana da pandemia, nós viemos com esse pensamento de o problema está instaurado e o que a gente deve pensar agora são impossíveis soluções em melhorias e como que a gente poderia fazer isso, né? E sabendo da nossa limitação de conhecimento, porque a gente abrange dentro dos nossos negócios e a gente precisava saber um pouco mais sobre o negócio das outras pessoas, a gente convidou pessoas para participar junto deste movimento. O nosso primeiro convidado foi o Rogério, com todo o conhecimento e toda a bagagem que ele traz, poderia nos auxiliar melhor, e assim a gente conseguir criar algo que pudesse crescer por meio de outras empresas, por meio de outras pessoas, de outras atividades, e que pudesse servir e ser útil a pessoas que neste momento podem não estar conseguindo pensar em possibilidades, numa saída, até mesmo numa luz no fim do túnel, né? Para além de como chegar após a pandemia, saber como, ou pelo menos ter ideias e projeções de como caminhar até que essa questão da pandemia apazigue, né? E a gente se depare com uma nova realidade e ter que saber como que a gente vai lidar com ela. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, hoje sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Fundei há mais de 25 anos, uma empresa de consultoria, onde eu atuo atendendo empresas em todas as áreas. Trabalho com palestras, desenvolvimento de equipes. Tenho hoje 7 livros já editados. Sou professor universitário em graduação e pós-graduação. E hoje, neste momento, a gente está aqui com a Cristiane Boareto. Cristiane, tudo bem? Tudo bom. Olá, Rogério. Olá, meninas. Quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Agradecer muito a Lê por estar aqui, contar um pouquinho sobre a minha história e também sobre os nossos processos agora de mudanças, né? Nessa nova era que vai vir, principalmente de questões de varejo e consumo. Então, eu sou a Cristiane Boareto, sou designer e proprietária da Unique Alfaiataria. Comecei no ramo da moda, com atacado. Hoje trabalho com varejo e e-commerce. Dentro do varejo nós temos a loja física, que é aqui em Porto Alegre, e o e-commerce, que é onde nós já atuamos há 2 anos, é o nosso caminho que está se mantendo nesse período, né? Além de trabalhar com a loja e com o online, também tenho a produção,
né, trabalho com produção própria, então tenho uma rede de colaboradores que também dependem de mim e da minha empresa. Então, nesse momento, a gente trabalha, né, em home office para que esse nosso ciclo e a nossa roda siga girando. Cristiane, o que foi que mais impactou no teu negócio em função de todos esses acontecimentos que a gente está vivendo? O que está mais causando transtorno para ti e para tua empresa? Tá, eu acho que o primeiro ponto é a questão de produção, né? Eu tenho uma equipe de 10 costureiras, incluindo cortador e modelista, então eu preciso manter essas pessoas ativas. Nesse momento que a loja física fica fechada, a nossa produção também teve que diminuir, então eu tive que fazer um controle de produção. Tenho muitas costureiras que são aposentadas, que estão dentro do grupo de risco, então também diminuiu a minha cadeia produtiva. Nesse ponto, eu sigo trabalhando com um grupo bem seleto de costureiras, que é apenas uma família, que são 4 pessoas, que eles trabalham em casa. E as outras eu tive que mantê-las afastadas. Então, eu dependo dessas pessoas, tenho que manter a minha equipe funcionando, né, junto com com o pessoal, meus colaboradores da loja física também, funcionárias, porque por mais que nós estejamos em casa, a gente precisa estar próximo do nosso cliente. E a Unique, ela veio contrária, ela começou então com online e depois eu montei a loja física por consequência do meu fluxo de clientes online querendo conhecer os produtos. Então, lá na loja física nós trabalhamos com a experiência de compra, que ela funciona através da personalização de produtos. A cliente vai até a loja, ela pode escolher um modelo e nós padronizamos de acordo com o tamanho dela, onde ela escolhe os aviamentos, os tecidos, os botões. E esse serviço não está mais disponível no momento, porque eu não tenho esse contato com a minha cliente. Então, como é que eu vou readaptar, né, a minha nova rotina, todo o engajamento e todo o atendimento que eu tinha antes presencialmente? Desta forma, então, eu trabalhando em home office, fui mais à frente ainda nas redes sociais, que já é a porta de entrada da minha marca. Então, a Unique, ela começou com a loja online e a partir daí, já com 1 ano e meio de loja online, nós montamos a loja física. E bem pelo que eu coloquei para vocês antes, que a cliente queria conhecer os produtos e não tinha onde prová-los, e aí a loja física veio com esse suporte. O online já funcionando, eu acho que ele é um ponto que já está mais equilibrado, que eu vejo que a maioria das empresas da moda estão começando com o seu online agora, ou tem muita gente que está ingressando na área online e ainda precisa, digamos, estudar um pouquinho mais, porque quando a gente tem aquele pensamento, vou abrir a loja online e amanhã vou sair vendendo, não é bem assim. Tem todo um estudo, tem toda uma série de questões que tu tem que colocar em voga que são muito importantes. Daqui a pouco a tua persona, que seria o teu público ideal, não é a mesma online e física. Então, esses são pontos que a gente também precisa analisar. Como é que tu vai montar uma loja online se tu não sabe quem é o teu cliente? Então, parte, né, do teu cliente, da tua equipe, e aí como que tu vai ir seguindo isso? Para a Unique, a questão do online segue mantendo super bem, mas esse foi um momento que eu vi, não, preciso passar a verdade para as minhas clientes, estou indo para as redes sociais, trazendo informações, desde informações de moda, mas principalmente conversando com elas sobre o que tem interesse para elas. Então, todos os dias nos stories eu pergunto, meninas, o que vocês gostariam de ver aqui no Insta da Unique? Como vocês gostariam de receber os nossos conteúdos, promoções, o que vocês querem saber? Então, inicialmente, no primeiro dia que começou o anúncio da pandemia, eu já questionei as clientes e as minhas seguidoras no Insta, nos stories, e perguntei, vocês querem saber sobre coronavírus? Querem saber novidades? Querem saber sobre lifestyle, sobre o que está acontecendo internamente? E elas colocaram em unissono, elas querem conhecer novidades e o que está acontecendo no nosso processo agora e como a gente vai se manter. Pronto. Perguntando para minha cliente, eu já tenho a resposta final e a partir daí eu já sei o que eu vou trabalhar. E foi nesse momento que eu comecei, vamos trabalhar com lives, todo mundo vai começar a trabalhar remotamente, em casa. Como que essas pessoas vão, então, se vestir com o que elas já têm, porque a intenção não é causar o consumo agora, né? E mesmo assim, a Unique, ela é uma marca pequena, e eu acho que nós pequenos, a gente tem essa oportunidade de trabalhar o consumo consciente também.
Então, eu digo, eu sou uma marca, não sou sustentável, porque eu acho que a questão de ser sustentável ela é muito mais abrangente do que a gente consegue abraçar, do que eu consigo abraçar nesse momento, mas eu tento trabalhar o consumo consciente com a minha cliente, fazendo ela usar o máximo de vezes e ter a maior durabilidade nas suas próprias peças. Então, a Alessandra é uma cliente única, ela tem as peças há anos, eu tenho as peças há muitos anos, e até digo, elas são boas que duram até demais, às vezes. Mas isso eu quero passar para minha cliente, que ela pode seguir com o que ela já tem, usando as roupas que agora não é o momento de trabalhar de pijama, ou então de largar tudo e assumir a pandemia. Eu acho que a gente tem que se reinventar e tem que mudar um pouco isso. E a marca, ela está aí para isso, né? Nós estamos querendo criar um engajamento, mostrar para o meu cliente, tu não está na minha loja física para a gente conversar e tomar um cafezinho. Vamos tomar um café, então, online. Conversamos aqui, vamos fazer essas trocas. Então, eu acho que esse é o ponto de partida, assim, que eu consigo trazer, sem sentir tanto essas mudanças, porque a minha confecção, com certeza, ali eu tive que reduzir um monte a minha produção, né, principalmente porque eu estou estimando que a minha coleção de inverno está morta, digamos assim, que ela vai vender no máximo, já estava vendendo antes, tá? Mas no máximo 10% de tudo que eu tinha planejado. E talvez a coleção de verão também seja prejudicada, porque daqui em agosto, por aí, que eu estaria lançando a coleção de verão, o pessoal pode estar sentindo impactos da crise ainda. Então, também são todas formas que a gente tem que remanejar e principalmente remanejar a equipe. E a minha intenção é manter as minhas costureiras ativas da forma como seja possível, as minhas funcionárias ativas, porque eu acho que eu perder a equipe não é o momento certo agora. Eu preciso de pessoas para me ajudarem a engajar e pegar junto nessa ação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas já expliquei um pouquinho sobre toda a minha história dentro do que a gente está planejando agora, né? Muito bom. Cristiane, uma questão que a gente tem ouvido de várias pessoas com quem a gente tem conversado é o cuidado com as pessoas, seja os nossos parceiros internos da organização, seja os nossos clientes e conosco mesmo, porque, afinal de contas, quem tem o seu negócio, ele precisa se preocupar como é que vai pagar os seus custos fixos, como é que vai pagar os seus funcionários, como é que vai pagar os seus fornecedores. Em muitos casos, a empresa tem um capital de giro, ela é estruturada, ela tem uma reserva, mas isso não é ilimitado. Isso tudo, por mais organizados que os empresários sejam, eles têm um plano de contingência para durar um determinado tempo. Né? Isso é preocupante. Então, como é que tu vê essa questão do cuidado com a pessoa? Falaste que houve a necessidade de redução dos teus colaboradores nesse momento, tem alguns que não estão produzindo. Como é que é a tua relação de proximidade com essas pessoas hoje, para cuidar dos teus colaboradores? Tá, o plano de contingência, eu digo, a gente se arrepende quando não faz bem certinho o que a gente planejou, né? Eu sou uma pupila do Sebrae, então desde que eu comecei com a empresa, eu já entrei no Sebrae em diversos projetos, desde projeto da indústria da moda, do varejo, agora, antes de eu montar o e-commerce, eu entrei no projeto de e-commerce do Sebrae, e a partir deles eu tenho uma série de consultorias para nós fazermos todo ano os planejamentos e reformularmos as nossas ações. Então, aquele planejamento que eles nos dizem, consultor, tu deveria ter um planejamento para o ano inteiro. E aí, aos trancos e barrancos, a gente consegue manter o planejamento 3 a 6 meses, e a partir daí a gente começa a correr atrás. Sorte de quem mantém 6 meses, eu ainda digo, porque hoje o pequeno empresário ele acaba mantendo muito menos. Eu digo, a gente trabalha hoje para comer amanhã. Então, e dentro disso, as pessoas, foi exatamente essa conversa que eu tive com a minha equipe. Vou conseguir manter quem trabalhando? Aquela família que trabalha em casa? Ok. As outras costureiras, o que mais elas poderiam ajudar ou onde eu conseguiria engajar elas? E se não, nós tivemos uma negociação que eu sempre digo, o salário, ele não é o quanto eu vou pagar para o meu colaborador, é quanto o meu colaborador precisaria para se manter. Então, eu penso assim também. Então, que nem quando a gente negocia, eu digo, o salário mínimo, tá, mas e aí? Isso adianta para ti? Não adianta? Então, eu acho que nesse momento eu consegui negociar com eles exatamente isso. Quanto vocês precisam? Quanto tempo eu consigo manter? Então, para ajudá-los, minha projeção é
os próximos 6 meses, ok, está ótimo. Então, vamos trabalhar muito mais no online. Agora eu fiz uma ação que algumas pessoas falaram, mas tu é louca, como que tu vai ajudar as pessoas agora? Tu precisa se ajudar. Que todo o nosso grupo do Sebrae, ali de 15 empresas reunidas, nós estamos doando 10% do nosso lucro para o ICI, que é o Instituto do Câncer Infantil. Neste momento de recessão em vendas, como a gente iria doar? Eu disse, mas se a gente não gira, se a gente não faz a nossa cadeia girar, né? Então, no momento que eu consegui uma negociação com o proprietário lá do meu prédio, lá da minha loja física, ele me deu um desconto no meu aluguel. Então, o kit disso eu consigo passar para frente, então, para ajudar outras pessoas. Então, é assim que eu penso, sabe? Então, eu vou negociando aqui e ali para conseguir manter, então, a minha equipe funcionando. Eu tenho uma funcionária agora que ela está em férias, tenho uma outra funcionária do online trabalhando, tenho 3 funcionárias que foram para o online, cada uma vai ajudar no seu pouco, e todas as vendas que elas fizerem, elas vão ganhar a comissão. Então, a partir daí, a gente também vai negociando como que a gente vai fazer. E essa ação beneficente, o Instituto, ela é muito boa, porque o meu cliente, ele vê isso, ele entende. Muitas pessoas vão pensar, vocês estão usando da oportunidade para fazer marketing. Não. Se a gente se une todo mundo, a gente se engaja muito mais. E quando tem uma instituição por trás, a gente quer trabalhar o dobro para ajudar eles. Então, eu acho que está um pouco alinhado a isso. Então, esse momento, essa ação também fez um gás para que as minhas vendedoras e eu a gente vai correr muito mais agora para tentar, vamos juntar o máximo possível para poder ajudar eles. Porque em várias empresas pequenas, em um montante, a gente consegue, né? E a minha equipe de costureiras está assim. Agora eu recebi um pedido de aventais para o hospital para a gente produzir. Quem delas que consegue produzir? E isso é uma questão que eu estou passando direto para elas. É só fechar? Então, não tem lucro meu, não tem ganho meu, não tem. Eu disse, tem o ganho delas. Quanto vocês conseguiriam fechar? Consigo fazer esse match de levar as peças até aí, e depois faço as entregas, mas o que vocês conseguiram também manter trabalhando com os trabalhos que vão ajudar externos, né? Eu acho que esse é o momento. Então, a gente tenta conversar com todo mundo aos pouquinhos, para cada um ir apertando de um lado e a gente conseguir manter, pelo menos, para os próximos 6 meses. Foi assim que eu me organizei. Uma das coisas que a gente tem visto também são empresas que se estão, nesse momento, posicionando muito equivocadamente com relação à marca, o cuidado que estão tendo com a marca das empresas. Alguns empresários têm feito declarações que geram problemas para as marcas nas redes sociais. Então, é interessante ver um movimento concreto, efetivo, que vocês estão fazendo, de suporte a uma entidade, de suporte aos colaboradores, no momento onde é tão difícil para todos. São 2 cuidados que a gente tem comentado com os clientes e que tem visto os empresários se manifestar. Um é o cuidado com o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele precisa ser monitorado, muitas vezes a conta-gotas, principalmente para o micro, pequeno e até para o médio empresário. E o outro é a questão de imagem. Essa questão de imagem sustentável é uma questão interessante que tu estás trazendo. Quer dizer, vocês estão fazendo esse movimento, é lógico que ele traz um benefício de imagem, mas ele também ajuda uma entidade que precisa. Então, e uma coisa não tem nenhum problema com a outra, né? Vocês estão fazendo uma ação verdadeira e isso é positivo para a empresa, mas também é positivo para a entidade. Sim, exatamente. Posso? Alessandra, Paula, por favor. Sim, claro. Deixa eu entrar assim, te parabenizando pela tua organização. Tu sabe que tu tá numa porcentagem pequena de pessoas que conseguiram se organizar e enxergar um período de recessão de 6 meses. E eu percebi isso vai muito à questão de você ser uma pupila do Sebrae. E não é somente pelo Sebrae, não é tirando o teu mérito de organização e de você como pessoa, porque a tua empresa reflete aquilo que tu é. E também não é tirando os benefícios do Sebrae, eu acho que é um conjunto, mas elevando a questão de você buscar o conhecimento, que foi uma das questões que a gente estava conversando no outro vídeo, sobre ainda ser muito imaturo essa visão
dos empresários e empreendedores buscar o conhecimento, principalmente quem está começando, né? Porque sempre começa por uma questão da pessoa saber fazer algo muito bem ou ter uma visão muito boa sobre algo, mas não saber se organizar e também não buscar iniciativas de entidades como o Sebrae para poder se profissionalizar naquilo que tu faz. Então, eu acho que o fato de você ter buscado isso, de ter buscado crescer de forma com apoio e principalmente de uma organização que tem toda uma estrutura para os empresários e empreendedores, foi muito importante para que hoje você consiga falar para a gente assim, olha, a gente está em recessão, mas eu já estava com o digital ok, eu já tinha planejado o que eu poderia fazer com a minha equipe, eu tenho possibilidade de segurar essa recessão em 6 meses, eu soube negociar tanto com os meus colaboradores quanto o aluguel, e eu pensei no outro. São 6 coisas fundamentais dentro da tua fala que assim me marcaram muito, e eu te parabenizo por todas elas. Obrigada. E essa é uma marca, por exemplo, assim, você falando, eu me apaixonei pela Unic por tudo, pelo contexto, por você é como pessoa, de poder pensar, e eu falar assim, poxa, eu estou vestindo algo que o meu valor, que agrega no meu valor, que coincide com o meu valor como Ana Paula, como pessoa, sabe? E isso é muito importante a gente ver, e hoje, como vem de outras conversas, a gente vai olhar muito para as empresas que estão fazendo esse tipo de atividade, esse tipo de ação. Obrigada. Sim, eu acho que a gente... Continuando o elogio, vou pegar o link da Paula e falar em potencial que a Cris trouxe aqui, que eu acho que é nesse momento de uma crise, onde todos estão com os seus caixas pequenos, e aí tu vê uma empresa fazendo uma doação para outro órgão, né? Mesmo não importa se é 1%, 2%, 5%, aí tu vê como isso é legítimo, né? Que a solidariedade realmente tem mais valor agora nesse momento, se estivesse fazendo campanha, se a gente não tivesse, porque ela tem um valor fantástico. Você está pensando em negociar com os teus colaboradores, a gente teve uma conversa com outra, que falava exatamente da negociação com empatia, o que tu falaste é o quanto tu precisa para viver neste momento. É exatamente isso que a gente já tinha falado em outras conversas, né? Essa negociação com empatia, o posicionamento que o Rogério falou, que a gente já havia comentado em outros, quanto vai ser importante agora esse posicionamento, né? Tu deixar a tua imagem profissional e mostrar, ou até a gente estava falando em outro momento ali exatamente isso, quando tu não te posiciona, quando tu não faz nada, tu também está te posicionando, né? Então são essas pequenas atitudes. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, além de tudo que a Ana Paula citou, eu tinha anotado aqui, eu achei interessante quando tu falaste, como a gente trabalha com moda, né, com pessoas e com autoestima, né, e o assumir a pandemia. Isso eu achei muito interessante. Não vamos assumir a pandemia, não vamos tomar ela para nós, e aí isso influi na nossa autoestima, nos nossos cuidados pessoais, nos pessoais que eu falo tanto, interpessoais com as outras pessoas, que tem pessoas que daqui a pouco se deprimem, se irritam, estão convivendo com as pessoas na mesma casa, isso vai interferir nos seus funcionários, os cuidados pessoais no momento que tu está tendo o trabalho home office, vai ter uma reunião, como tu deve te manter, qual a tua postura. Então, esse cuidado vem com essa tua palavra, não assumir a pandemia, né? Assume, de repente, um pensamento positivo de como eu tenho que sair disso. E eu trago a palavra, uma frase que eu gostei muito, que dá para unir isso, não assumir a pandemia e começar agora. Né, que a gente viu em outra conversa, em outra entrevista, não deixar para daqui a pouco, quando isso vai ter nos afetado mais, é começar rapidamente. Então, isso me mexeu muito comigo, e
e vem com a questão da autoestima. É muito difícil manter a autoestima tanto das empresas, dos donos de empresas, das colaboradores. Então, isso é bem interessante que tu trouxe, Cris. É uma visão diferenciada que às vezes a gente não pensa, né? Mas quem lida com a moda, lida com a beleza, lida com essa questão, né, da vestimenta, vai pensar nesse ponto. E a autoestima vai fazer a diferença nesse momento. Passo para ti, de repente, para complementar isso, né? Tá. Então, sobre a questão de buscar apoio, né, eu acho que é o mínimo, porque eu sou formada em moda, e as cadeiras da moda, elas me trazem esta base, né? Não me trazem, a gente não tem, infelizmente, empreendedorismo ou cadeiras que tragam essa visão, e é só a prática e os cursos que tu vai fazendo extra, que tu vai conseguindo adquirir esse conhecimento. Então, eu acho que um pouco é isso, assim, quando a gente faz uma faculdade mais nichada, que no meu caso eu tinha corte, costura, desenho e essa área mais criativa desenvolvida. Eu sou uma pessoa da área criativa. Então, eu acho que toda a questão do empreendedorismo, as vendas, o administrativo, se a gente não tem uma base, a gente não dura 6 meses, né? Porque a gente precisa ter um pouquinho de planejamento, então, até para conseguir controlar as nossas contas, o nosso financeiro. Então, foi a partir daí que eu resolvi, não, buscar o Sebrae, porque realmente eu não tinha essa base, não tinha esse aprendizado, né, que no meu curso tinha poucas cadeiras que envolviam a área de empreendedorismo, então eu fui buscar apoio através de consultores ou do Sebrae mesmo, e essa questão de manter organizado, eu acho que está muito dentro de trocas também. Eu participo de vários grupos, tipo Confraria do Batom, o grupo lá do e-commerce do Sebrae, o grupo da moda, então a gente está trocando o tempo inteiro. Até ontem eu estava numa reunião com as colegas ali a gente tem um grupo de engajamento que a gente chama, e aí a gente estava vendo quem que poderia ajudar a outra para encaixar duas marcas dentro eu tenho uma loja online, eu faço a minha entrega com os pedidos para as minhas clientes. As minhas clientes estão em casa, eu mando para elas uma caixa com um bilhetinho escrito à mão e um mimo. E esse mimo, por que ele tem que ser meu e não pode ser da minha parceira? Então, aí também, ontem a gente já fechou uma parceria para, agora nas próximas caixas das clientes da Unique, elas vão receber um produto mimo, que elas estão em casa, em quarentena, talvez há um mês já em casa, elas podem estar engordando, porque tá todo mundo comendo mais agora. Então, na Unique a gente vai dar, então, um chazinho que vai junto para elas seguirem usando suas roupas sociais, sem ter, digamos, esse aumento de peso. Então, é para um carinho a mais, que eu acho que ele vem para agregar agora, porque eu não quero dar um cupom de desconto para ela fazer uma próxima compra. Talvez eu ficar induzindo tanto a compra. Isso é uma questão da rede social, tá? A rede social ela é muito transparente. Então, que nem vocês comentaram, tem algumas empresas que têm uma postura diferente, ou uma postura que não seria tão certa nesse momento, mas a rede social ela é muito transparente. Então, ela deixa... a gente consegue ver exatamente qual é a intenção e o propósito de cada empresa. Eu acho que nisso está bem alinhado. Então, não adianta eu fazer uma comunicação que não esteja alinhada com o que eu estou pensando. Se eu estou indo lá das caras para comunicar isso. Então, eu acho que tudo isso é bem importante, assim, a gente tem que pensar que a gente tem câmeras nos vendo o tempo inteiro. E a minha cliente, quando ela vai na loja física, ela sabe tudo que ela quer comprar. Ela sabe mais do meu produto do que eu, porque ela está vendo ele sempre. E eu tenho um tempo, que eu digo que é o delay de quando eu lanço o produto até o momento que a cliente vai comprar, que para mim é 26 dias, mais ou menos. E aí, para eu conseguir, nesse tempo, eu tenho que maturar muito ela, porque eu tenho que pegar a cliente, ela tem que entrar na minha rede social, ela tem que gostar, ela tem que engajar para ela permanecer esses 26 dias vendo todo dia o meu conteúdo, né, já almejando ele para chegar no 26º ela ir lá e comprar mesmo e fazer o carrinho de compras. Então, tem todo esse tempo. Se eu tiver uma conexão errada ali, se eu falar alguma coisa errada, você foi. Então, a gente tem que manter, assim, bem conectada. Acho que essa transparência que a rede social trouxe, ela é muito boa, ela é meio perigosa, mas ela é muito boa, porque os pequenos também têm voz. Então, a gente tem essa oportunidade de mostrar, não, esse é o nosso trabalho, é assim que a gente vai fazer, é isso que a gente pensa, e agora é o momento. Por isso que quando começou a pandemia, teve um movimento tão grande de manter o pequeno,
né, ativo da economia circulando. Então, eu acho que isso é uma consequência da verdade também, que a gente consegue passar pela rede social. E agora está todo mundo online, né? Então, fica mais fácil ainda de mostrar. Cristiane, uma das coisas que eu gostei de te ouvir é tu reconhecer que existem pontos dentro da gestão que tu não conhece tanto e, em função disso, tu busca suporte. E é natural, né? Quem trabalha com moda, entende de moda. Quem trabalha com farmácia, entende de farmácia. Quem trabalha com supermercado, entende de supermercado. O que, às vezes, a gente vê as pequenas e microempresas tendo um grande nível de insucesso é justamente aquele pequeno empreendedor não entender de determinados tópicos que são necessários na gestão e sair fazendo do jeito que ele acha que é. E para suportar, para dar apoio para essa pessoa, existe o Sebrae, existem as empresas de consultoria, existem vários mecanismos que auxiliam. Eu estava olhando o teu site tem uma aparência muito profissional, está muito bonito, né? Então já é uma coisa que é um diferencial. Muitas vezes a gente acessa sites de empresas de pequeno porte e a gente vê que é uma coisa muito caseira. E o fato de ser caseiro, às vezes, afasta o cliente. Não, para um pouquinho, está faltando profissionalismo. No teu caso aqui, achei muito, muito bonito. Então, realmente estão de parabéns quanto a isso. E eu queria fazer uma última pergunta aí, antes da gente fazer a rodada final, que é a seguinte: tu conseguirias identificar já nessa altura dos acontecimentos, com várias semanas que a gente está enfrentando a pandemia, uma aprendizagem que tu pode levar para depois dentro da tua empresa em função de tudo que está acontecendo? Com certeza. Eu acho que o modo de consumo não vai ser o mesmo, né? Na verdade, o que eu vejo? Todo mundo fala assim, eu estive na NRF, que é a maior feira de varejo, em janeiro desse ano. Estive o ano passado também em janeiro, e ali eles colocam as tendências. E fui também para o Web Summit em Portugal, que é para tendências de startups e de negócios, né, em desenvolvimento. Então, esses 3 pontos, eles já batiam, esses 3 eventos já falavam sobre, tem um novo modo de consumo. A gente já vem trabalhando um pouco sobre isso, já é uma coisa que já está na minha cabeça. Eu acho que agora a questão é, pandemia fez todo mundo ficar em casa e ser forçado a isso. Eu tive que fechar a minha loja em 2 dias, praticamente. Então, a gente foi forçado a ficar em casa. Isso é bem diferente de um processo natural que tu vai mudando seus hábitos aos poucos. A Unic já vinha mudando no momento que ela começou online e foi depois para o físico por ser quase uma exigência do meu cliente. Mas aí eu vejo que agora, sim, cada vez mais isso vai estar em voga. Essa questão, o pessoal vai consumir melhor, vai estar mais online. Todo mundo está tendo, meus avós estão tendo que fazer o mercado pelo aplicativo. Então, o pessoal já está sendo forçado a ir para o online, e isso vai continuar, porque está trazendo algumas praticidades para nós. Da mesma forma que no momento que terminar a quarentena, eu acho que todo mundo vai sair para a rua e vai festejar e vai querer ter experiência, são os 2 pontos principais. Eu acho que o varejo físico hoje, ele precisa ter uma experiência, ele precisa ter uma experiência diferente para o cliente, não precisa ser nem tecnológica, nem uma super inovação. Na Unic a gente tenta trabalhar os 5 pontos, que vai desde o cheirinho da marca até o sistema de atendimento lá. A cliente, ela faz o pickups, buy online, pickup store, ela compra na loja online, retira na loja física. Nesse momento que ela vai até a loja física, a gente tem o contato com ela, né? Isso já acontecia na loja. No momento que ela compra, ela ganha um mimo. A gente tem sempre essas trocas. Elas participam no processo de criação de produto. Tem alguma estampa que eu estou em dúvida se eu vou lançar ou não, eu pergunto para elas no Instagram. Então, todas essas experiências, isso vai estar muito mais em voga, na minha opinião. Acho que a gente vai ter que ter um motivo a mais para sair de casa. Então, para consumir numa loja. Lá na Unic a gente tem o espelho inteligente agora, que isso era um projeto para ser lançado em maio desse ano, que ele faz a consultoria de estilo na cliente, que é uma vantagem do meu ponto físico. Então, ela tem que ir até lá para conhecer essa tecnologia. Só que não é essa tecnologia que vai fazer a diferença. A diferença é quem é a minha equipe linha de frente que vai fazer o atendimento. Quem é que vai ser a porta de entrada? Quem que vai contatar essa cliente? Então, eu acho que são esses 2 pontos. A tecnologia está
vai ser muito mais fácil agora de comprar online, a gente vai ter acesso a muito mais coisas. Em contrapartida, a gente vai ter que filtrar também a informação, porque agora, com toda essa função, a gente está vendo quanto tem informação fake, a gente tem que fazer um filtro, todos os dias a gente olha a TV e passa diversos canais, porque as informações são incoerentes. Então, a gente vai ter que fazer, sim, essa filtragem da nossa rede online, né, principalmente, e o consumo vai ficar muito mais fácil, mas para as pessoas saírem de casa, elas vão ter que ter um porquê. Elas vão ter que ter um engajamento com a marca muito forte, mas vai ter que ter uma proximidade. Então, acho que é aqueles 2 pontos principais que vão entrar em voga agora: tecnologia e pessoas. Então, são esses 2 viés, assim, que eu acho que é onde vai ter que ter mais foco. Muito bem. Agora, para fazer a nossa rodada final... Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Só para complementar, assim, Cris, como a gente é desse meio, a gente, né, entende mais um funcionamento da questão de coleções. Já estavam falando em não ter mais desfiles, em ter coleções cápsulas, pequenas coleções. Grandes empresas já estão fazendo isso, os pequenos faziam, as empresas grandes estavam fazendo. A questão da sustentabilidade, empresas grandes estão aderindo, né, à questão da sustentabilidade. Como é que tu acha que 2021 vai estar essa questão de coleções? Vai mudar, não vai mudar? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Eu acho que... eu trouxe uma pergunta mais... Eu acho que já mudou uns 10 anos, quase. Né? No momento que a gente trabalha o slow fashion, que tu trabalhava, não sei se tu trabalha ainda, eu trabalho também, que é muitas micro coleções, que nem eu digo, um produto novo a cada 20 dias. Então, eu disse, graças a Deus, que minha coleção de inverno, ela tem 8 peças. Se eu tivesse 60 peças, eu tinha quebrado já em um mês. Então, aí a gente consegue ir vendo. A produção por demanda também, né? Isso eu trabalho ali na Unic. E hoje é quase o meu carro-chefe, assim. A minha cliente, ela não se importa se ela pagar 10%, 20%, 50%, digamos, a mais por um produto que seja do tamanho dela. Que ela vai usar 5 anos do tamanho dela, do que ela ter que comprar uma peça grande e mandar na costureira para ajustar. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa questão quando eu digo que consuma consciente, que a gente tenta trabalhar, é dentro dessa forma. Como a pessoa vai comprar uma peça e vai dar a maior durabilidade e usabilidade para ela, porque ela tem que ter um longo ciclo de vida, essa roupa. Não é para ser mais uma roupa que tu vai usar hoje, vai lavar amanhã e vai descartar em uma semana. Então, acho que é um pouco sobre essa questão de o slow fashion vai vir cada vez mais forte. Agora, nessa época de quarentena, eu estou criando uma coleção de blazers bordados por mim mesma, então vai ser feitos à mão, que é para aluguel. Então, vou começar a testar essa alternativa, que já é uma alternativa que funciona muito fora, né? Inclusive tem uma empresa que eu amo dos Estados Unidos, que é a Rent to Wear, que aí tu pode selecionar todas as peças deles, e aí tu diz, eu moro no Brasil, mas eu coloco assim, vou estar em Nova York em janeiro do ano que vem. E aí eu vou lá e seleciono todas as peças que eu quero. Quando eu chegar no meu hotel, em janeiro do ano que vem, vai estar todas as peças lá no guarda-roupa prontinhas e passadas e prontas para eu usar na minha conferência ou nos meus eventos. Então, isso eu acho incrível, sabe? Então, quando tu consegue se aproximar, tu nem precisa estar online ou presencial. Estar presencialmente, né, com o cliente, tu pode conseguir conquistá-lo de outras formas. E aí, esses blazers de aluguel entra mais ou menos nessa ideia. Eu quero uma linha muito social de blazers muito diferentes, que as pessoas não vão querer comprar, ou tem um custo muito mais elevado, tem tecidos diferentes, peças pintadas à mão, parcerias também com bordadeiras e outras pessoas. O que eu posso? Então, que eram peças que eu já fazia para mim, e todo mundo dizia, eu quero esse teu, ele é lindo. Tá bom, então vamos alugar ele, né? Então, eu acho que está dentro dessa ideia, sabe? Eu consigo criar maior opções de peças, maior variedades, que eu sempre digo, eu prefiro que a minha cliente compre o maior número de peças diferentes minhas do que ela fique comprando sempre a mesma coisa. Então, isso foi uma das coisas que me fez sair do atacado também, estava sempre produzindo mais do mesmo. Sim. E aí, essa ideia que a gente está testando, eu fiz um teste em dezembro, janeiro, fevereiro,
de aluguel de 4 peças com clientes para ver como que ia acontecer. Eu achei que foi bacana, não sei se vai funcionar a larga escala, mas na loja física é uma opção. E eu acho que eu consigo trazer uma diferenciação dentro do meu segmento, dentro do varejo, dentro da loja física. A cliente vai querer ir até lá para conhecer essas peças que são únicas, ou vai querer alugar para algum evento especial, né? Então, são peças que entram com esse plus a mais, assim. Excelente, é a inovação, né? É gerando ideias novas para superar os momentos de dificuldade. Ana Paula, para fazer o fechamento aí dessa rodada. Ótimo, amei a nossa conversa. Essas ideias que você trouxe, com certeza vai movimentar as pessoas que assistirão esses vídeos, apesar de você estar utilizando o exemplo da moda, mas isso vai servir para enxergo em outros negócios, em outras formas. Enquanto você falava aqui, eu já estava pescando algumas coisas também, porque você vai falando e de uma forma tão envolvente, tão segura, e a gente está vendo o resultado, que eu começo a pensar dentro do meu negócio, que eu acho que é isso que a gente quer instigar a pessoa que está assistindo dentro do meu negócio. Como que eu vou utilizar tudo isso que você está passando, sabe? Eu que trabalho com desenvolvimento de pessoas, como que eu trabalho essa questão dentro de todas as dicas que você está me passando. E isso eu já fui mentalizando. Conforme você foi conversando, eu já consegui abraçar coisas e possibilidades que eu pensei, ideias que eu já tive start enquanto a gente estava conversando aqui, que eu gostei muito e eu acho que é isso que a gente tem que despertar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Eu vou lançar uma hashtag, eu quero vestir o Nick, por tudo. Que bom. Daqui a pouco a gente conversa ali no pessoal do inbox, porque eu amei essa questão aí do aluguel dos ternos e a gente vai dar a nossa continuidade, a nossa contribuição em todo o trabalho, todo o movimento que você está fazendo. Muita gratidão, Cris. Que bom. Muito obrigada. Alessandra Fraga. Eu já visto o Nick, tá, gente? Aí há muitos anos. E para mim é um dos melhores cortes que eu já vesti até hoje, ó, fazendo o merchan aqui. Mas não é verdade. Eu sou fã da marca. Eu e a Cris, a gente se conhece há algum tempo e eu sinto até uma emoção, porque apesar do momento ruim que estamos vivendo, ele está trazendo exatamente coisas que a gente já vem, né, Cris, levantando a bandeira há muitos anos, que é o compartilhamento, que é a sustentabilidade, que é essa empatia. Há anos que a gente já vem com projetos menores, tentando falar para as pessoas, conscientizar, levar a ter voz para isso, né? E parece que esse momento está fortalecendo o slow fashion, né? Diferente do fast fashion, que não que nós estejamos contra ao fast, né? Mas essa questão do slow, de valorizar os pequenos, do comércio local, da mão de obra, do meio ambiente, a gente vem falando há anos, né? Eu compartilho isso com a Cris há muitos anos, e aí a gente está percebendo que este momento está muito oportuno para isso se tornar realidade. Claro, de uma forma meio que impactante, mas como a gente vem falando em várias outras conversas, a gente vai ser melhor de tudo isso. Tanto na questão tecnológica, a gente está tendo a obrigação de introduzir ela na nossa vida, que muitos não tinham introduzido antes, mas agora estão tendo que viver esse momento, e essa questão da sustentabilidade, do cuidado com os pequenos negócios, o cuidado, né, da economia local, da costureira, dos pequenos produtores. Isso me deixa assim, ó, emocionada realmente. Cris, eu só tenho que te agradecer. Mais uma vez a gente juntas, né? A Cris é uma empresária admirável, como eu já tinha falado antes para vocês. Eu convidei a Cris em uma empresária da moda que eu admiro, que eu vi todo esse caminho dela e o sucesso dela, né? Eu acho que uma acompanhou o caminho do outro, fomos para caminhos diferentes, mas continuo sendo cliente único. Vou aparecer aí, tá, Cris? Para ter essas experiências. Passo para o Rogério.
Cristiane Boareto, da Unic Alfaiataria, muito obrigado aí pelas tuas excelentes contribuições, pelas reflexões, e deixa espaço para as tuas despedidas. Tá bom, eu quero agradecer muito a oportunidade, quero agradecer, Lê, então, por poder contar um pouquinho mais sobre a minha história, sobre os meus projetos. Claro que já falei projetos que eram para estar em ação agora, e a gente está postergando, então quero convidá-los também a conhecer as redes sociais da Unic, a loja online, nos seguirem ali no Insta, estarei sempre ali, eu digo, o primeiro contato é sempre meu, então quem fala ali no inbox fala comigo, mas eu já vi o primeiro vídeo de vocês e achei ótima essa ação, quero compartilhar, quero divulgar também nas minhas redes, vamos fazer essa corrente acontecer, porque eu acho que essa troca de diversas áreas também é muito boa e ela agrega muito. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, não só ficar fechada no âmbito da moda, mas conversar com pessoas de diferentes lugares. E eu quero agradecer, então, muito para vocês. Obrigada, Rogério, Ana Paula, Alessandra, pela oportunidade. E depois quero ver o vídeo, então, na íntegra, lá no YouTube, e quero compartilhar muito. Muito obrigado, Cristiane Boareto. E vamos ficando por aqui, então. Um agradecimento para a Alessandra Fraga, para a Ana Paula Rodrigues Bon, que junto comigo aí estavam conversando até agora, discutindo essas alternativas que estamos vivendo para superar esse momento de dificuldades. E logo adiante vamos estar conversando com mais uma personalidade do universo de negócios, falando sobre superação deste momento difícil. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.